Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você, dando continuidade na nossa jornada pelo Evangelho do apóstolo João, a história de Jesus contada por esse homem que foi considerado na Bíblia como o discípulo amado do Senhor, aquele que na ceia reclinou a sua cabeça sobre os ombros do nosso Mestre. Que privilégio João teve. No Monte da Transfiguração, ele estava lá, vendo a glória do Senhor brilhar de uma forma que nenhum de nós pode imaginar. João entendeu o que significa adorar, João entendeu o que significa a verdadeira adoração. E hoje, para dar continuidade a tudo isso, abra a tua Bíblia comigo em João, capítulo 2. E nós vamos refletir, meditar e aprofundar um pouquinho nesse texto tão denso, que é do versículo 12 ao versículo 25. Antes de mais nada, irmãos, o privilégio de poder seguir num livro da Bíblia, num evangelho da Bíblia, é o grande privilégio de se entregar para o Senhor no púlpito e dizer: Senhor, é o Senhor que determina o que vai ser falado para a igreja. Não fui eu que escolhi esse texto. Esse texto está aqui hoje, e você está aqui hoje porque tem um propósito de Deus. E eu gostaria muito de te pedir que já ouvisse com muita fé aquilo que Deus tem para te dizer essa manhã. Eu não sei o que é, mas eu sei que Ele tem algo para te falar. Isso eu tenho convicção. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Acompanhe comigo, querido. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já se aproximava a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então, sim, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas e disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso pode nos mostrar como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e você o levantará em 3 dias? Contudo, o templo ao qual ele se referia era o seu corpo. Assim, depois que ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos creram no seu nome porque viram os sinais milagrosos que ele realizava. Jesus, porém, não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunha a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia dentro do ser humano. Não tem como, diante da grandeza dessa mensagem, não orarmos e pedir para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez e fazer isso aí no seu lugar? Faça a tua oração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mais uma vez, nós pedimos: tem misericórdia de nós. E que essa mensagem seja
para tirar do nosso coração qualquer trono de deuses falsos que nós criamos. Que essa mensagem seja para expulsar da nossa vida qualquer situação que atrapalhe a nossa compreensão do que de fato significa te adorar. Fala ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Existe uma situação atual, e não diferente da situação que nós estamos vendo nesse texto, e que é algo contundente, mas vivido por todos nós. É fácil ver isso, queridos, quando a igreja começa a se tornar um mercado. É fácil quando a gente começa a olhar no nosso contexto, no hoje, no dia a dia de cada um de nós, e a gente começa a perceber como, às vezes, algumas coisas têm se tornado escandalosamente preocupantes na nossa época. Os templos foram mudados, a estética foi mudada, os rituais foram mudados, as celebrações foram mudadas, as paredes são pintadas de cores multicoloridas, os móveis da igreja são alterados, mas e o que falar dos nossos cultos? Os cultos que antes era um momento tão sério, tão reverente, de grande temor, quando nós olhamos para a realidade da igreja brasileira, nós começamos a ficar preocupados pelo escândalo que nós vemos aí fora. Luzes piscando, luzes para todos os lados, um ambiente apagado, escuro, como se ninguém pudesse te enxergar, fumaça no palco subindo por todos os lados, gritos escandalosamente projetados para a multidão, e talvez numa programação até mesmo neurolinguística, um tecladinho tocando no fundo, para aquela mensagem conseguir penetrar a tua emoção e não a tua alma. Um pastor que fala palavras que você queria ouvir, que amacia o teu ego, que faz carinho no teu Deus falso escondido no teu coração. Mensagens que falam muito mais de você e não de Cristo. E fica mais curioso e perigoso quando a fé do ser humano, ela se torna um produto na mão desses e dessas pessoas. Quando aquilo de mais precioso que Deus nos deu, a palavra dele, a fé que nós temos, agora é um produto de mercado. Venha, porque se você der, se você contribuir, se você abrir a tua carteira agora e pegar o que tiver nela e depositar diante do Senhor numa oferta, você pode ter certeza que os teus sonhos realizarão, que a tua vida vai mudar, que você não terá mais problema, que você será bem-sucedido. Aliás, meu irmão, se você é pobre, você pode estar em pecado, porque a Bíblia fala que a riqueza, ela pertence ao Senhor e que nós devemos desfrutar de tudo isso. Diálogos como esses são cada vez mais comuns nas nossas igrejas. Dê e Deus te restituirá. Entregue, Deus vai te dar tudo que você sonha e que você deseja. Você não pode aceitar a pobreza, a doença na tua vida. Então determine que isso seja extirpado da sua vida e da sua história. É preocupante isso, queridos. Quando tudo é feito ao nosso redor para que a igreja se torne uma empresa lucrativa. Para que esse lugar de adoração e de culto, de exaltação, de encontro com o Senhor, se torne um lugar de quantificação. Como se as bênçãos de Deus fossem contadas pelos números, sejam de pessoas, das grandes multidões que sempre seguiram Jesus e nunca deixaram de estar presentes onde o nome dele é proferido, ou seja, pela quantificação dos dinheiros, dos valores, das posses, dos bens. E para você conseguir isso, qualquer estratégia vale. Quer trazer o nome mais famoso do Brasil para falar na tua igreja? Faça isso, você vai ganhar muito dinheiro. Você quer encher a tua igreja de gente? Então prometa que eles vão ser felizes todos os dias da vida deles. Não fale aquilo que a Bíblia fale, mas prometa que o dinheiro é o centro do seu coração e que Deus promete esse centro para você. Venda a tua casa, venda teu carro, venda tudo que você tem, coloque no gasofilácio da igreja e seja próspero, porque Deus vai te restituir. As igrejas se enriquecem
se multiplicam, milhões e milhões de reais entram nos cofres das nossas igrejas brasileiras hoje. Mas será que isso tem a ver com o Evangelho? Será que isso diz respeito à adoração? Será que isso realmente é culto? Bênção em troca de dinheiro? Meu querido, hoje nós estamos vivendo uma crise que ela está instalada há muitos anos na nossa história, mas nós olhamos para a realidade do nosso mundo e nós vemos um esvaziamento espiritual dos rituais de adoração. Eles são esvaziados, eles perderam o seu significado, eles tiraram o centro e o foco de Deus e colocaram o centro e o foco no ser humano. Você precisa vir aqui, sabe para quê? Para sentir uma experiência com Deus. E em nome da experiência, o Evangelho é deixado de lado. Em nome da experiência, o teu culto é deixado de lado. Em nome da experiência, Deus é tirado do trono desse lugar e colocado em qualquer outro lugar. Porque quem assume o comando é você. Nós sentamos na mesa da Santa Ceia sem saber o que ela significa. Nós pegamos o pão, pegamos o cálice por mero ritualismo mecânico e não pelo significado mais profundo e denso da presença de Cristo real aqui entre nós. Nós olhamos para os batismos e viraram uma algazarra, uma gritaria. Perdeu-se o sentido da adoração quando uma pessoa confessa a Cristo como seu Senhor e a água escorre sobre a sua cabeça como um símbolo de algo que Deus está fazendo sobre ela e nela. Nós olhamos aquilo como mais uma parte do culto, às vezes para alguns até chata, mas que não significa absolutamente nada. Algumas igrejas dizem no momento de batismo: você quer ser batizado aqui hoje? Suba aqui. E se você perguntar para essas pessoas, o que você está fazendo aqui? Ela vai falar, não sei, mas eu queria sair daqui e viver essa experiência mística, esse sentimento gostoso. Nós estamos vivendo um tempo perigoso, porque os nossos cultos, os nossos rituais litúrgicos, eles vão se tornando a cada dia mecânicos e vazios. Eles estão feitos de uma forma muito problemática e perigosa. E a pergunta que esse texto evoca para o nosso coração não podia ser outra, irmãos. Afinal de contas, o que é culto para você? Afinal de contas, o que você veio fazer aqui hoje? Afinal de contas, o que significa esse momento tão lindo que a gente instrui e coloca diante da igreja num momento de reunião do seu povo para adorar o nome do Senhor? Quantas e quantas vezes nesses 2 últimos anos, pelo menos, eu, pastor David, temos subido aqui nesse lugar e falando para você, não negligencie o culto a Deus na sua vida. Por quê? Porque quando você negligencia isso, talvez a sua compreensão do que significa culto, ela está distorcida e totalmente errada. Porque quando nós entendemos o que realmente significa isso aqui, é impossível a gente trocar isso por outra coisa. Eu sei, situações adversas acontecem na nossa vida. Eu sei, nós viajamos, nós descansamos, nós fazemos diversas coisas no nosso dia a dia. Eu sei, nós ficamos doentes, somos internados, nós somos impossibilitados às vezes de sair do leito, da cama. Mas eu queria que você pensasse essa manhã, afinal de contas, o que é culto para você? Esse texto nos direciona a responder essa pergunta em 4 movimentos muito claros e muito profundos. E eu queria que você acompanhasse comigo esse raciocínio para que essa mensagem chegasse ao teu coração de uma forma totalmente nova hoje. Totalmente profunda, a transformar, a sacudir a sua vida para fazer você refletir o que isso tem a ver com você e com a tua história. O primeiro movimento que esse texto nos leva a pensar é que o templo sagrado tem sido transformado num verdadeiro mercado. Acompanhe comigo o raciocínio de João, quando ele nos mostra a realidade da Páscoa e a realidade do templo, a partir desse descrito de João capítulo 2. Ele diz assim: depois
disso. Depois disso o quê, queridos? Essa palavra, essa mensagem, essa frase aqui, ela é importante. Se você está vindo com a gente nessa jornada de João, você vai entender por que essas duas palavrinhas no português são tão importantes. Porque essa palavra, ela conecta uma coisa com a outra. Ela está conectando o evento de João, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12, com o evento que acontece em João, capítulo 2, após isso. Ela não está contando duas narrativas separadas, isoladas, mas João está construindo algo que está junto, que está conectado. João, no capítulo 2, ele falou sobre o casamento em Caná. João, no capítulo 2, ele fala do templo. Mas preste atenção. João, no capítulo 2, em seu começo, ele fala de água, de vinho, talhas de pedras que eram usadas pelos judeus nos seus rituais religiosos de purificação. Agora, João, no capítulo 2, ele mostra Jesus como ele é, ele está tentando, ele está conseguindo, ele está fazendo Jesus se mostrar quem ele é. O Evangelho nos faz isso. Jesus está mostrando a sua autoridade. Jesus está falando agora das talhas de pedras que receberam uma nova forma de purificação. Os rituais antigos já passaram, o vinho novo chegou. E agora ele chega no templo. O templo, o centro e o coração de onde os rituais religiosos acontecem. O templo onde é o coração pulsante da religiosidade humana em Jerusalém naquela época. E é nesse centro pulsante que Jesus vai mostrar pela primeira vez publicamente a sua autoridade, quem ele de fato é. Por isso que essa palavra, depois disso, é tão importante. Porque não tem como ler João 2, o seu primeiro bloco, isolado de João 2, o seu segundo bloco. As talhas, o templo, o vinho, o chicote, tudo isso diz sobre Jesus. Tudo isso diz quem ele é e o que ele está fazendo. Acompanhe comigo. Quando já se aproximava a Páscoa judaica, Jesus subiu para Jerusalém. Só para a gente entrar no contexto e no clima desse texto, todo judeu acima de 12 anos ia para Jerusalém para a celebração dessa festividade. Todo judeu era obrigado a estar em Jerusalém para cumprir os ritos religiosos de uma semana de festa. Uma semana linda que eles passavam ali. Você saía de longe, você precisava achar um lugar para ficar, você precisava achar um lugar para se hospedar, você precisava fazer as coisas que a Páscoa exigia para você, o cordeiro, o pão, o vinho, as ervas amargas, tudo isso precisava estar ao teu alcance, porque toda a família, todo ano precisava sentar numa mesa para de novo celebrar quando Deus os tirou do Egito, os livrando da morte pelo seu cordeiro que foi morto no lugar, substituindo a morte de cada um. Todo homem ia para Jerusalém. Quando chegava em Jerusalém, aquela cidadezinha com 50 mil habitantes mais ou menos na época, agora se tornava uma cidade muito, mas muito cheia. Pense, irmãos e irmãs de todos os lugares do mundo caminhando para aquele centro de adoração, para aquele lugar onde agora a Páscoa era celebrada. A cidade estava lotada, gente para todo lado. E quando você chegava numa festividade como essa, você ia para onde? Para o templo. Porque o templo de Jerusalém era o centro dessa adoração judaica. Era no templo que aconteciam os sacrifícios. Era no templo que acontecia a adoração. Era no templo que os ritos aconteciam. Toda a família deveria levar um cordeiro sem defeito para ser entregue no templo. E nessa época esse cordeiro deveria ser morto pelos sacerdotes. O seu sangue derramado, como Moisés já tinha dito. E ali, substituindo a minha vida, aquele cordeiro, ele faria a propiciação dos meus pecados. Ele faria o sacrifício no meu lugar. Era para ser eu, mas foi ele. E por causa disso, Jesus é apontado desde o Antigo Testamento para um sacrifício definitivo e verdadeiro, que seria algo maravilhoso na vida do seu povo. Pense nisso. Jesus sabe disso. Jesus entra naquela cidade, Jesus entra naquele lugar, o templo de Jerusalém, que foi projetado para ser a casa de oração de todos os povos, segundo Isaías 56,
versículo 7, Jesus está com seu coração disposto a chegar ali e ver o povo entendendo que agora ele se manifesta, o Messias chegou, agora eles sabem que o sacrifício definitivo vai acontecer, que os cordeiros não serão necessários mais, que essas coisas, esses rituais que foram decretados pela lei lá atrás, só apontavam para ele, que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, de acordo com João capítulo 1. Mas quando Jesus chega naquele lugar de adoração, de louvor, de oração, de mãos levantadas, de lágrimas nos olhos, aquele lugar onde as pessoas reconheceriam que o sacrifício deveria ser eu, mas Deus, pela graça dele, me substituiu e me deu vida. O que a palavra do Senhor diz? Ele encontrou alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros sentados diante da mesa trocando dinheiro. Isso não é de se assustar culturalmente. Muitas famílias vinham de longe, queridos, e elas tinham que entregar a sua oferta. Elas tinham que entregar isso ali no templo. Às vezes eles não traziam de longe, deveriam, mas quando traziam, existia todo um movimento de algo corrupto acontecendo ali. Porque se você separasse o seu cordeirinho sem defeito para levar no templo na época da Páscoa, você correria um grande risco, e isso estava acontecendo, de você apresentar esse cordeirinho ali naquele templo e o sacerdote olhar para esse cordeiro e dizer: não, ele não serve. Por quê? Porque ele tem defeito? Não. Porque ele tem mancha? Não. Ele tem alguma perna quebrada? Não. Era isso que a lei fazia. Mas por que ele não serve? Porque você pode comprar um aqui. Compre o cordeirinho da bênção, leve para sua casa. Se você pôr ele debaixo do seu travesseiro, você nunca mais terá pesadelo. Talvez esse era o discurso dos sacerdotes daquela época. Compre o travesseirinho santo, que você deita e os seus pensamentos vão embora. Compre a água para você beber e tudo que você está sentindo vai ser desfeito. Compre a rosa da fortuna, meu irmão. Se você cheirar essa rosa, com certeza você vai ser bem sucedido, se você não for atacado por uma rinite. Jesus se depara com uma cena deplorável. Um sistema de corrupção religiosa terrível. Um lugar onde deveria ser um lugar de adoração e oração, agora era um lugar de corrupção. Um esquema estava armado. O seu cordeiro não serve, compre-o. O povo foi acostumando com isso e agora isso se tornou uma prática. Para que levar, se eles não vão aceitar? Vamos comprar lá. Mas espera aí, a moeda romana não era aceita lá no templo. Você não poderia comprar isso com moeda romana, a moeda do império na qual você faz parte. Você teria que trocar esse dinheiro, fazer um câmbio de dinheiro, de moeda, para que você conseguisse comprar esses animais. Mas para você fazer um câmbio, para você trocar esse dinheiro, tem uma taxinha. Sabe a taxinha? Assim, você paga um pouquinho a mais, porque tem gente sentada na mesa trocando dinheiro, não tem? O sacerdote precisa se enriquecer, não precisa? Tem uma taxinha. E aí Jesus olha para aquelas mesas que deveriam estar sendo lugares de pessoas ajoelhadas, orando no pátio dos gentios, todas as nações vindo, não só judeus, mas todos ali de joelhos adorando o Senhor. E o que ele encontra? Um mercado. Ele encontra um esquema de corrupção religiosa. Aquele pátio que fora destinado aos gentios para que eles viessem meditar e orar se tornou num outro lugar. Os sacerdotes transformaram esse lugar de oração numa feira de comércio, onde ninguém conseguia orar. Era barulho de animal para todo lado, o cheiro insuportável subindo naquele lugar de oração. Era uma movimentação de pessoas de todos os lados, gritos como numa feira de quinta-feira. Quem conseguiria orar num lugar como esse, irmãos? Quem conseguiria concentrar os seus corações e a sua mente para dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu estou prestes a dedicar para o Senhor esse cordeiro, porque eu tenho consciência do que isso significa, porque eu sei que era eu, mas o Senhor me substitui através desse sacrifício. Senhor, eu estou aqui nesse pátio, nesse templo de oração, para dizer para o Senhor que eu creio que um dia o Messias virá, para poder fazer definitivamente o verdadeiro sacrifício, e nunca mais faremos isso, porque Ele vai morrer por todos nós. Como? O que se ouvia era: a ovelha baixou, olha a promoção do boi, compre 2 pombinhas por uma.
Venha trocar o seu dinheiro. A minha taxa é mais barata. Como se ora num lugar como esse? Como se faz isso acontecer diante de uma realidade tão devastadora? A Bíblia fala que Jesus fica irado. Jesus se enfurece. Esse é o sentido da reação de Jesus. Não está escrito essas palavras aí no seu texto. Mas fica muito evidente o que Jesus faz a partir daqui. Porque se Jesus se manifestou como aquele gracioso que proveu vinho pela água num casamento e sustentou toda aquela festa, agora Jesus se manifesta como um Deus que é justo, que Ele é santo. Romanos vai nos dizer que a ira de Deus se derrama sobre o céu, sobre toda a humanidade, que trocaram a verdade do Deus verdadeiro pela mentira do seu coração, que se enganam a si mesmos, sufocam a verdade do Evangelho e negam a existência de Deus. A ira de Deus é derramada sobre toda a humanidade, entregando os nossos corações a nós mesmos. Sim, nosso Deus é graça, é misericórdia e é bondade, meus irmãos, mas não se engane, uma das características mais evidentes na palavra do Senhor é que esse Deus é justo e santo. E diante de um Deus justo e santo, quer você queira assumir isso agora, ou lá na frente na eternidade, um dia você vai ter que se dobrar e dizer sim, esse Deus é justo e santo. Um dia talvez nós teremos que dizer, Senhor, misericórdia, porque eu não tive a consciência disso e não vivi o zelo necessário pela justiça e a santidade do Senhor quando eu entrava naquela igreja, quando eu abria a tua palavra, quando eu fechava os meus olhos. E não, nossa igreja não tem uma pregação legalista, algo que sufoca, mas esse texto nos aponta para um Deus que quer nos ensinar algo gracioso, maravilhoso. Ele quer nos mostrar o que significa de fato adorar o nome dEle. O que significa essa reação de Jesus, queridos? Eu quero pedir emprestado para o Tim Keller, um pastor americano que eu gosto muito de ler, e ele comentando esse texto, ele expressa o coração de Jesus. E eu achei tão bonito isso. Porque ele fala assim que Jesus, quando viu aquilo, era como se Jesus estivesse diante dessa situação, dizendo assim, minha casa deveria ser uma casa de oração, e vocês a transformarem em um mercado. Quando vocês sacrificam um animal, vocês deveriam estar pensando, vocês deveriam estar vendo o que o sacrifício significa. Quando vocês entregam um animal e vocês o veem morto, vocês deveriam estar dizendo, este deveria ser eu, por que não sou eu? Vocês deveriam estar dizendo, se a justiça fosse feita, eu deveria ser morto. Eu não amo a Deus com todo o meu coração, alma, força e mente. Eu não amo ao meu próximo como a mim mesmo. Por que não sou eu? Este animal está sendo morto em meu lugar e agora eu estou sendo poupado. Oh, meu Deus! Era isso que nós deveríamos orar. Eles não veem o que isso significa, eles deveriam estar prontos para mim, mas não estão. Eles não sabem o que o sacrifício significa, eles não sentem a necessidade de um Salvador, eles não têm ideia porque estão cultuando, é um mercado, é mecânico, eles não estão pensando, refletindo naquilo que estão fazendo, eles nem estão pensando, tire essas coisas daqui. Parece assustador ver palavras assim, imaginadas por esse pastor, tentando explicar para o nosso coração a reação de Jesus. Mas, irmãos, uma coisa é fato. Aqueles que deveriam saber o que estavam fazendo naquele local, na grande celebração e no culto, não sabiam. E o culto, o sacrifício, o cordeiro, a substituição, o perdão, foi trocado por um mercado. Então Jesus fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo. Você imagina essa cena? Você vai lá e vê The Chosen e vê aquele Jesus bonzinho, sempre sorrindo. Jesus é assim, paz, amigo. Dá vontade de deitar no colo dele como João fez, dá vontade de abraçar ele todo dia e dizer, fala assim, Senhor, cuida de mim. É isso mesmo, isso é verdade. Mas tem horas que Jesus vira a mesa, ele faz chicote,
Porque Ele quer tirar da nossa vida aquilo que está nos impedindo de ver Deus como Ele deveria ser visto. Ele tira da nossa história aquilo que impede o teu culto de ser verdadeiro. Ele tira dos teus dias aquilo que está cegando você para um falso Deus, como dinheiro e outras coisas, e que não é o Senhor da tua vida. Jesus faz chicotes. Jesus vira mesa. O Jesus que fez a água virar vinho, agora é o Jesus que vira mesas na nossa vida. Quando eu estava preparando essa mensagem, queridos, eu perguntei para o Senhor, Senhor, que mensagem dura. Que mensagem dura. Que mensagem pesada para um dia como esse, tão festivo, tão bonito de ceia. Ah, meus irmãos, talvez Jesus está dizendo essa manhã para a nossa igreja, tira essa hipocrisia daqui. Tira essa falsidade daqui. Talvez Jesus está virando a mesa na tua vida e dizendo, para pensar e prestar atenção no que eu estou fazendo. Você está me substituindo por muitas coisas, quando você deveria ver que o verdadeiro significado de obedecer o que eu disse, sentar nessa mesa, é algo tão profundo, tão denso. Quando você pega esse pão, você toma o cálice na sua mão, você deveria pensar, era eu naquela cruz. Deveria ser eu, as lágrimas sim deveriam rolar, o coração deveria ir para o chão, o pedido de oração deveria ser, misericórdia, Senhor, será que eu tenho tido o zelo necessário para participar desse momento? É só por Jesus que eu tenho condição de sentar nessa mesa, e se não fosse por Ele eu nem estaria aqui, meus olhos não seriam abertos, eu seria mais um na multidão, trocando o seu culto por dinheiro e fazendo da igreja um mercado. Cuidado, irmãos. Jesus fez isso e disse aos que vendiam pombas, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado, parem, tirem essas coisas, parem com o que vocês estão fazendo. O esvaziamento espiritual dos rituais de adoração no nosso dia é algo muito sério que nós precisamos pensar. Nós cantamos, levantamos as nossas mãos. Gente, nós somos inteligentes, meu querido. Nós sabemos o que significa a maioria das palavras que nós cantamos nessas canções. Mas às vezes me dá uma tristeza de ver algumas pessoas com uma cara abatida, como se aquilo não fizesse sentido para ela. Você está dizendo para Deus, agradeço, Senhor, mas a sua cara não é de gratidão. O seu corpo não expressa o que você está cantando. A sua vida não condiz com o que você está fazendo aqui. Porque quando você sai por aquela porta, não é isso que você vive lá fora. Não é Jesus que é o centro da tua gratidão. Não é Jesus que é aquele que você aponta dizendo obrigado, mesmo nas lutas, nas dores, nas enfermidades. Do que adianta cantar aqui, se você não vive isso lá? Isso nos prova que nós esvaziamos os momentos de louvor, nós esvaziamos o momento da palavra do Senhor, nós perdemos a reverência quando em casa ou na igreja abrimos esse livro. E temos a consciência mais plena e profunda de que quando lemos essas palavras inspiradas pela boca de Deus, é Deus quem está falando. Não é algo para você escolher se eu quero ou não aceitar, se eu aceito isso na minha vida ou não, se eu pratico isso na minha vida ou não. Deus não te deu essa opção, meu querido. Deus está olhando para você e dizendo, receba da minha graça, receba do meu perdão, receba da minha misericórdia. Olhe para as páginas desse livro e deixe esse livro transformar a tua existência. Deus te dá a oportunidade de oração, Deus te dá a oportunidade de comunhão, mas nós temos esvaziado tudo isso a ritos mecânicos e vazios a cada dia mais. Quantas vezes, queridos, nós pegamos os elementos da ceia e rapidamente colocamos na nossa boca, e você não tem nem um minuto de reflexão sobre aquilo, o que aquilo significa para você. O que aquilo muda na tua vida? Por que você está fazendo isso? Por que você está aqui? Percebe, queridos? Percebe por que essa mensagem? Quando eu estava preparando, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer para a igreja? Porque nós temos que olhar para Jesus como um profeta que alerta aquele povo e agora alerta de novo a igreja de Itatiba.
Se Deus tem dado crescimento para essa igreja, esse crescimento não pode ser numérico, esse crescimento tem que ser de fato e de verdade. Esse crescimento tem que ser do coração, tem que ser verdadeiro e genuíno. Nós temos que entender o que estamos fazendo aqui. Nós temos um perigo na nossa frente. Quando a forma se torna mais importante que o conteúdo. Quando nós valorizamos coisas que dão a evidência desse texto, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Disse Jesus Cristo. Será que você, quando participa desse culto, o seu coração está aqui? Ou será que você senta nessas cadeiras e o seu coração está pensando em tudo na sua vida, menos no Jesus que veio aqui encontrar você? Será que quando entramos aqui, nós temos essa consciência no nosso coração? Quantas pessoas vão à igreja no domingo, por mero costume, mas não é para buscar a Deus? Quantos, gente? Quantas pessoas oram e cantam as músicas sem sequer pensar no que elas estão dizendo? Quantos cultos se tornam a cada dia um ritual vazio de reflexão litúrgica e as pessoas não têm noção do que realmente está acontecendo ali? A nossa liturgia já é a nossa pregação. Se você parar nos próximos domingos para prestar atenção, cada canção é escolhida para o seu lugar, cada letra de música, ela culmina nesse momento de pregação para preparar o teu coração para essa mensagem. Nós cantamos que Deus é santo, porque Deus é santo e justo. Nós cantamos agradeço, porque o culto é o lugar onde você entrega a sua gratidão pelo sacrifício de Cristo. Não é mais o cordeirinho que você traz de casa, porque ele já morreu por você. Nós cantamos o Salmo 139, porque Deus conhece o nosso coração. E não adianta você fingir, porque Ele sabe quem você é. De fato e de verdade. O perigo da religião sem vida, morta, vazia, presa nos templos e não na vida prática lá de fora. Jesus disse: ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os aspectos mais importantes da lei, a misericórdia e a fé. Vocês não pensam. O perigo do sensacionalismo quando o culto se torna um espetáculo. Que triste, gente. Que triste ver 20 mil pessoas numa igreja. E o culto é muito mais um show, um stand-up, do que um culto. Um culto que pede para você pagar a entrada para ouvir a pregação do Senhor. Isso não é culto, meus irmãos. Desculpa. Se eu tiver que pagar R$230 para sentar numa cadeira e cultuar o meu Deus, eu me vejo muito mais nesse comércio aqui do que no templo aberto para adoração ao Senhor. Cuidado, queridos. Cuidado com esse perigo da teologia da prosperidade, da exploração dos fiéis, tudo isso que tem sondado a nossa vida. O primeiro movimento que João nos mostra é esse. Cuidado com esse problema quando o seu culto se esvazia e a sua igreja se tornou um mercado. Mas o texto nos responde pelo zelo do Senhor Jesus Cristo, pelo verdadeiro culto e adoração. Como Jesus nos mostra isso? No versículo 17, João põe um comentário àquela situação para mostrar algo que aconteceu ali. Se você lê o que aconteceu, a narrativa acabou já. Ela vai voltar com o diálogo dos judeus, mas a cena do templo acabou. E duas reações se despontam dela. A reação dos discípulos e a reação dos judeus. A reação daqueles que entenderam quem Jesus é. A reação daqueles que praticam uma religiosidade vazia, ritualística e mecânica. E essas duas reações nos mostram muito sobre nós mesmos. Porque naquele momento, quando Jesus virava as mesas e pegou o seu chicote, muitos de nós iríamos nos escandalizar. Que Jesus é esse, pelo amor de Deus? Que Messias é esse que pega o chicote e bate nos animais? Que Messias é esse que vira a mesa do templo e expulsa todo mundo como se ele pudesse fazer isso? Que absurdo, eu nasci nessa igreja, eu sou filho de presbítero. Eu nunca vi ninguém nessa igreja fazer um negócio desse. Aí entra esse homem que nasceu ontem aqui e vai virar a mesa e tirar todo mundo daqui, que funcionou sempre assim. Que autoridade ele tem para mudar as coisas aqui? Os discípulos não reagiram assim.
Os discípulos lembraram do que está escrito na palavra do Senhor. Eles já ouviram isso, eles já meditaram sobre isso, eles já pensaram sobre isso. Eles lembraram do Salmo 69, versículo 9: o zelo pela tua casa me consumirá. Nas palavras do salmista, esse salmo, considerado por muitos um salmo messiânico, pela quantidade de orações que Jesus Cristo mesmo usou desse salmo, eles lembraram dele. O zelo é uma prova, é um sinal, ele está mostrando quem ele é. Preste atenção, o zelo pela casa de Deus, pelo culto de Deus, pela adoração de Deus é uma característica evidente do Messias, é uma característica evidente de Jesus Cristo. E se você, meu querido irmão, é crente em Cristo Jesus, se considera cristão, se você diz que é discípulo de Cristo, se Cristo tem zelo pela casa dele, pelo culto dele e pela adoração, você precisa ter zelo por isso. A palavra zelo aqui é muito interessante. E nós percebemos que esse movimento de Jesus mostra que ele não estava apenas corrigindo um problema administrativo no templo de corrupção. Jesus estava mostrando e restaurando o verdadeiro significado da adoração na nossa vida. Essa palavra é interessante, zelos em grego. Zelos em grego não é um sentimento, não é. O zelo de Deus não é um mero sentimento, mas é uma ação. É uma ação de justiça. É uma ação que provém da sua santidade. O zelo de Deus é uma ação firme para restaurar aquilo que está corrompido. Jesus age aqui como um profeta. Como os profetas do Antigo Testamento que iam e falavam para Israel: vocês estão em pecado, se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos. Jesus vira as mesas para, como um profeta daquela época, de dizer: vocês não me adoram como deveriam, vocês não pensam no que vocês estão fazendo, vocês não têm zelo por Deus e nem pelas coisas de Deus. Tamanha é a irreverência que existe nesse lugar. Percebem isso? Se nós somos cristãos, nós precisamos entender que o culto é sobre Deus e não sobre nós. E aqui mora um grande risco do nosso tempo, porque tudo no seu dia diz respeito a você. E aí vem, o ser humano tem se tornado tão mimizento, porque a vida dele é sobre ele. O mundo dele gira em torno dele. Ai, pastor, fulano não me cumprimentou domingo. Ai, pastor, essa semana está difícil. A casa inteira para limpar. Você já percebeu o tanto que a gente está mimizento, gente? Tudo está ruim, tudo está difícil, nada está bom. A gente se ofende por tudo, reclama de tudo. A gente não pensa, a gente não tem reflexão mais, a gente só se ofende. Porque o deusinho do seu eu está no centro da sua vida. E quando alguém tenta tirar ele do centro da sua vida, você se ofende. Você foi criado culturalmente no nosso dia para ser o alecrim dourado de você mesmo. Você está sendo mimado pelo teu ego. Você está passando a mão em você todo dia. E tudo te ofende, tudo tem que levar para terapia. Porque você se tornou o seu Deus. Você está no centro da tua adoração e tudo te ofende, porque o teu culto talvez não é sobre Deus, mas é sobre você. Aí você entra na igreja e você se depara com algo que é muito perigoso, que é o problema e o perigo da teologia coach. A teologia desse pessoal que diz: meu lindo, você pode ter tudo o que você quiser, meu lindo. E você vai, e você come, você bebe disso, porque isso afaga o Deus falso que está dentro do teu coração, chamado teu ego. Porque você gosta de ouvir que você tem poder, que você tem autoridade, que você manda, que você decide, que os teus dias são teus. Enquanto nós cantamos o Salmo 139, que diz que todos os meus dias foram escritos por quem? Deus.
Essa teologia vai dizer para você: você tem força, você é capaz. Afirme palavras positivas durante o seu dia, que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Essa teologia vai fazer você levantar, olhar no espelho e dizer: eu sou um varão de Deus, eu sou uma mulher abençoada. Levanta o queixo, princesa, não deixa a coroa cair. Essa teologia vai fazer você mastigar o veneno da egolatria dos nossos dias, e você vai deixar Deus de lado no seu culto, ao invés de adorar o Deus verdadeiro, naquilo que Ele realmente é. Entende por que Jesus ficou tão bravo? Entende por que Jesus se revoltou naquele dia, no bom sentido dessa palavra? Jesus tem zelo pelo verdadeiro culto, irmãos. Se eu falei demais, você não conseguiu levar nada do que eu falei para a tua casa, leva essa frase aqui com você. Jesus tem zelo pelo verdadeiro culto. Ele está aqui. E o que você faz aqui, Ele está zelando fielmente por cada segundo da nossa adoração. Ele olha o teu coração. Ele conhece a tua vida. Ele sabe quem você é. Não adianta pôr máscara aqui dentro, querido. A tua máscara vai enganar o teu irmão, mas Jesus não. A tua hipocrisia engana quem está do teu lado, mas Jesus sabe o que está dentro de você. Então não adianta você querer adorar a Deus com o seu exterior, se o seu interior está longe dEle. Sabe o que Deus graciosamente está fazendo a gente pensar hoje? Paulo disse: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Se Jesus é o verdadeiro templo e Ele veio nos ensinar isso, agora Ele diz: vocês carregam o Espírito de Deus. Quando essa igreja está reunida, nós aqui temos Jesus Cristo como centro da nossa adoração. Não dá para chegar aqui e se dispersar. Ai, pastor, aquela luz está piscando, está me incomodando tanto. Eu não vou na igreja não, porque o calor está insuportável. Com coisa que na sua casa não está, né? Ai, nossa, o jeito que a igreja ficou depois que mudou não me agradou. O som é muito alto. Aquelas portas fechadas, não tem janela, me dá uma claustrofobia. E aí você começa a inventar um monte de desculpa. Um monte de desculpa. Sabe por quê? Porque você não entendeu o que está acontecendo aqui. Quero perguntar para você, querido, o que precisa ser expulso da sua vida? E eu fiz questão de trazer e deixar essa palavra. Se Jesus expulsou do templo aqueles que deturparam o culto de Deus, o que precisa ser expulso da sua vida, templo do Espírito Santo? Porque o que adianta você se encher de pornografia na sua casa e vir aqui adorar a Deus como se nada tivesse acontecendo? E você não tem coragem de dizer: Senhor, perdão, porque eu posso cantar isso aqui, mas o Senhor sabe o que eu acabei de fazer. Do que adianta você brigar com o seu marido, com a sua esposa, esbravejar, gritar, xingar, os nomes mais horríveis desse mundo, e você chega aqui como se nada tivesse acontecendo? Do que adianta você dizer que você se ama tanto que você consegue só enxergar você mesmo e dizer que Deus é o centro da sua vida? Meu querido, você está se enganando. Você está adorando a você mesmo. As mesas dos cambistas estão no seu coração. Os animais estão sendo vendidos dentro da tua alma. E o que Jesus está falando para você: o que precisa ser expulso da sua vida hoje? Estamos tratando a presença de Deus de forma leviana? Uma coisa que eu falei para os adolescentes é a seguinte: a gente pode brincar, a gente pode pular, a gente pode cantar, a gente pode rir, a gente pode nadar, tem gincana, tem brincadeira, tem um monte de coisa. Mas quando nós falamos, não que sejam duas coisas separadas, eu deixei isso bem claro para eles. Mas quando nós falamos, vamos orar, nós estamos diante de Deus, gente. E não precisa ser adolescente para no momento da oração a pessoa estar assim, ó. A cara da pessoa é como se ela estivesse falando assim: gente, esse negócio não acaba nunca. Se você estivesse vendo Jesus, você falaria isso para ele? Porque às vezes eu sinto isso daqui da frente. O
que precisa ser expulso da tua vida, querido? Será que nós estamos tratando a presença de Deus de forma tão leviana que a gente nem sequer percebe que Ele está aqui? Será que você acredita nisso mesmo? Será que você é mais um que quer ouvir o afago do teu ego aqui na frente? E que quando eu falo de graça, misericórdia, você sai desse lugar assim, nossa, que culto foi aquele? Mas quando eu trago uma mensagem como essa, que não fui eu que escolhi, você pode sair dessa igreja assim, nunca mais eu piso lá. Meu querido, Deus está virando as mesas. Jesus já preparou o chicote. Não se engane. O próprio apóstolo João, daqui uns dias, vai falar para nós aqui nesse púlpito. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não com a hipocrisia dos fariseus, nem com as máscaras dos saduceus. O nosso culto é diante do Deus que criou os céus e a terra. O Senhor de todas as coisas, o Deus santo e poderoso, e a nossa alma deveria tremer diante da presença dEle, em reverência, quando nós o louvamos. O zelo de Jesus nos chama a um culto santo, verdadeiro e apaixonado por Deus. É isso que estamos ensinando para os nossos filhos. É isso que ensinamos aqui nessa igreja. Como é bonito olhar para esse texto e perceber o que Deus está fazendo quando nos ensina que o verdadeiro templo é Jesus. O texto fala assim no versículo 18, então, a reação dos judeus acendeu. Os judeus perguntaram, que sinal milagroso pode nos mostrar como prova da sua autoridade? Jesus lhe respondeu, destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Esse templo, que templo é esse? Do que Jesus está falando? Os judeus reagem, mas esse templo levou 46 anos para ser edificado e você o levantará em 3 dias. Em 3 dias, eles zombam, eles ironizam, eles perguntam quem você pensa que é para falar uma coisa dessa ou fazer o que você está fazendo, filho de José. Quem você pensa que é? E João coloca uma nota explicativa para a gente. Não é Jesus que disse isso, nem os judeus. Mas João acrescenta essa nota. E ele diz, contudo, o templo ao qual ele se referia era o seu? O que Jesus estava falando, meus queridos? O texto diz assim, depois que ele ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram do que ele tinha dito naquele dia. E então eles creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Jesus estava apontando para a realidade do que iria acontecer com ele, no templo de Jerusalém, no centro da adoração, preste atenção nessa expressão, no centro da adoração verdadeira está a morte e a ressurreição de Jesus. No centro da adoração verdadeira está Cristo, aquele que morreu no nosso lugar e ressuscitou vencendo a morte, e disse que aquele que crê no seu nome também ressuscitará no último dia. Aquele que seguir os seus passos será nova criatura, aquele que levantará do sepulcro para a vida eterna. O centro do nosso culto é Cristo. Jesus estava gritando pelas ruas do templo, eu sou o verdadeiro templo. Eu sou o verdadeiro templo. Jesus não apenas purificou o templo, ele substituiu o templo, ele cumpriu os seus propósitos. Ele nos ensinou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Se você está aqui e não for por Jesus, você perdeu o seu tempo. Se você veio aqui porque você está cansado e precisa ser tranquilizado, isso pode acontecer com você, desde que Jesus seja o centro da tua adoração. Porque se ele não for, você está adorando o seu eu. Se você saiu da sua casa porque você precisa viver uma experiência mística nesse lugar e ser tranquilizado das suas aflições, você pode estar adorando o seu ego e não a Jesus Cristo. E isso acontece muito, irmãos, porque você vem buscando coisas que Deus pode te dar e não o Deus que pode te dar coisas.
E quando você não recebe as coisas que você veio buscar, você diz: eu nunca mais piso os meus pés na igreja, porque é uma mentira. Deus não me dá o que eu desejo, Deus não me dá o que eu quero, porque na verdade você nunca entendeu que independente do que Ele te der ou não te der, Jesus Cristo continua sendo o centro da nossa adoração. Ele é o templo, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas preste atenção numa coisa aqui comigo. Eu estou encerrando. A forma como esse texto termina, ela precisa impactar o nosso coração hoje. Porque esse texto nos faz um contraste muito claro, depois de falar sobre a verdadeira adoração e o verdadeiro templo, sobre as pessoas que estão dentro deles, sobre uma fé superficial e um compromisso verdadeiro. Preste atenção nessas palavras que não são minhas, mas são do Evangelho. Versículo 23 diz assim: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, porque viram os sinais milagrosos que ele realizava. Preste atenção. Muitos creram, porque viram sinais. Não foi uma ou duas vezes que Jesus parou a multidão e perguntou para essa multidão: vocês estão aqui por quê? Não foi uma ou duas vezes que no Evangelho a gente vê uma multidão seguindo Jesus, e uma certa narrativa até nos mostra que muitos iam indo embora, e os discípulos ficaram preocupados: Senhor, a igreja está esvaziando, nós não vamos ter dízimo suficiente para manter o templo. Senhor, o povo está indo embora, a multidão está indo embora. Vocês lembram desse texto? A multidão indo embora? Jesus olha para os discípulos e fala: vocês não querem ir também? Vocês não querem acompanhar eles? Vocês entenderam o que nós estamos fazendo aqui? Vocês entenderam o que significa adorar? Vocês entenderam o que significa o Messias? Vocês entenderam o que significa culto? Vocês não querem acompanhar essa multidão que só veio atrás dos meus sinais, do que eu posso dar, do que eu posso fazer? Tem crente que só vem na igreja quando está passando por dificuldade. Tem crente que só vem na igreja quando está com problema. Passa o ano inteiro sorrindo, mas a hora que cai uma chuva dentro de casa, senta na cadeira e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Venha mesmo, aqui é o seu lugar. É aqui que a gente se junta para ajudar, para amar, para abraçar, para acolher, para ser crente, para ser igreja, para ser discípulo, fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Venha mesmo. Mas tome cuidado, querido, para você não estar vindo aqui para buscar o que Deus pode fazer no teu desespero e não buscar Jesus, o verdadeiro Senhor. Porque a hipocrisia não engana a Deus. Esse texto termina de uma forma contundente. Jesus, porém, não se confiava a eles. Preste atenção nessa palavra, gente. Pois conhecia todos. Quer os seus discípulos que reagiram lembrando do Salmo, quer os judeus que questionaram a autoridade dele. Jesus conhecia aqueles que creram nos seus sinais, aqueles que se renderam ao Senhor. Jesus conhece você que está aqui por causa das bênçãos dele ou de uma experiência mística, e você que está aqui independente de qualquer coisa na sua vida, para olhar para o Cordeiro e dizer: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Jesus diz: não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia dentro do ser humano. Salmo 139. Você acabou de cantar isso. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Vê se há em mim um outro andar e guia-me pelos caminhos retos, pelos caminhos certos. Me ajuda a ser guiado para o caminho do Senhor. Você não acabou de orar isso? Você não engana a Deus. Esse texto me mostra que crer não é o mesmo que se comprometer. Você pode acreditar, sim, foi um milagre, mas você pode não acreditar naquele que fez o milagre. Você pode dizer: sim, foi um milagre, foi para mim, mas Jesus não faz parte dos seus dias. Jesus não faz parte da sua rotina. Você não para adorar o Senhor. Você despreza a igreja.
você despreza o culto, como se ele não estivesse aqui. Às vezes Deus precisa mesmo fazer um chicote para nos ensinar que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse sim, prova que é meu discípulo. Se permanecerem em mim e obedecerem aos meus mandamentos, vocês serão meus discípulos. Eu queria desafiar você a olhar para isso, entendendo que Jesus conhece o teu coração. E nessa manhã ir para casa pensando, eu tenho consciência do que eu estou fazendo aqui?